Bom dia! Com alegria dar bom dia aos irmãos e podermos estar com nossas portas abertas. Pena que alguns irmãos ainda estão cumprindo o decreto, né? Não vieram à igreja hoje pela manhã. Até que eu coloquei no grupo, acho que não viram que estava livre para todo mundo vir. Mas glória a Deus, irmãos. É melhor que os irmãos estejam em casa, estejam aqui na igreja podendo receber, do que não estarmos podendo nos reunir. Vamos continuar orando a Deus pelo nosso país, orar muito pela situação dessa doença e pela doença crônica do nosso país, que é a politicagem. Nós temos, meus irmãos, visto coisas dessa pandemia que, se você contar a uma pessoa civilizada, não acredita. Por política, por questões políticas, não por questões de saúde, não por questões. Então vamos orar a Deus, que Deus amoleça os corações desses incrédulos que governam o nosso país e que nós possamos ter essa doença exterminada, que a nossa vida possa normalmente ir voltando ao normal. Do jeito que está complicado, viu? Parece que tem gente que tem prazer e alegria na destruição. Quanto pior está, melhor para eles. Vamos continuar orando no nosso país, amém? E claro, orando uns pelos outros, que é a vontade de Deus para com todos nós, amém? Mas vamos ficar em pé para glorificarmos e louvarmos ao nosso bom e amado Deus com o hino 289 do Cantor Cristão, Ao Pé da Cruz. Amém? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica a fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela me a luz seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa lei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Por favor, irmão Edivaldo, só leva a Deus em oração. Seu Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por nos permitir estar na tua casa para te adorarmos e louvarmos livremente, sem nenhum empecilho, Senhor.
abençoe cada irmão presente, que o Senhor venha usar o pastor para transmitir a sua mensagem, a sabedoria, que cada um vai guardar em nossos corações. Obrigado por essa semana. Que o Senhor venha nos abençoar sempre com livramento, com paz, com saúde e com prosperidade espiritual. Assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados podem sentar. Irmãos, hoje o mundo religioso em si comemora uma famosa Páscoa, né? A Páscoa dele, não a Páscoa de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa permanente. E eu acho interessante que até nisso, que eles poderiam estar comemorando a ressurreição de Cristo, glória a Deus por isso, mas eles estão comemorando que o coelhinho colocou ovo, e ovo de chocolate. O melhor é isso, né? Eu nunca vi um coelho dar ovo, mas ovo de chocolate no aniversário dito deles, claro, não na Bíblia, Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, tem tudo menos Cristo. Tem Papai Noel, tem presente, tem festa, não tem Cristo. Na Páscoa, a ressurreição de Cristo, tem um coelho, mas não tem Cristo. E as pessoas continuam querendo se justificar perante Deus. E o inimigo pula de felicidade quando as pessoas comemoram algo que não está na Bíblia, que está fazendo a vontade dele. Mas glória a Deus que nós somos bíblicos e cremos único e exclusivamente na Sagrada Escritura. Amém? Mas hoje vamos começar uma nova EBD. A EBD de Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos irmãos da Igreja de Cristo em Colosso. Eu tenho orado a Deus e peço que os irmãos também orem nesse intuito, que eu consiga, antes de morrer, esboçar e pregar todo o Novo Testamento na igreja. Vou terminar aqui, da pouco volta para Mateus e vai até Atos, que começou de Romanos, foi isso? Fez Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, vamos começar com Colossenses, depois, se for a vontade de Deus, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Tudo está participando que eu também nesse sentido. Eu vou preparar já uma apostilazinha com Romanos, com Efésios e com Filipenses, que já foram aplicados. Vou deixar aqui na igreja. Se não quiser tirar uma cópia para poder ler, aprender e, claro, melhorar, fica à vontade. É bom ter. Se você tem uma dúvida, peraí, vou lá, porque aqui tem ali no início para poder me. Não é que eu vou. A verdade tem nada a ver com minhas palavras, sim a verdade na Bíblia. Então é um esboço para você não perder o rumo, não perder a fonte que é a Bíblia Sagrada. Amém? Então hoje iremos iniciar a epístola de Colossenses. Vamos estudar, ler e aplicar Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 8. Amém? Dito está na palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Amém? Santo Deus e Pai, o Senhor nos capacita, Senhor, para pregar a tua palavra, para falar a tua vontade, Senhor. E também te rogo que o teu capacite nos capacite também a entendê-la, Senhor, e principalmente a aplicá-la
em nossas vidas. Graças ao nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós começamos a epístola com uma afirmação de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e do irmão Timóteo. Paulo não escolheu ser apóstolo, mas foi escolhido por Deus para tal função. Eu tenho muito medo de pessoas que dizem que quer ser isso ou aquilo. Eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser... Porque se eu for pegar a Bíblia, nenhum deles queria isso. Por exemplo, Moisés queria ser a pessoa a tirar o povo judeu do Egito. O próprio Paulo, a gente vai ver daqui um pouco, foi a Damasco para pregar o Evangelho. Todos os homens escolhidos a levar o Evangelho tinham o quê? Os apóstolos não se convidaram, foram chamados por Cristo. Notadamente, Paulo não estava entre os 12 iniciais, os apóstolos, lá de Lucas capítulo 13, quando Cristo sobe e desce do monte, após uma noite de oração, e lá funda a sua igreja. Aí ele escolheu 12 e deu o nome de apóstolos. Depois ele disse que Deus colocou primeiramente na igreja os apóstolos. Então, Paulo não estava entre eles. Agora, como é que Paulo é apóstolo, se ele não estava entre aqueles? Uma resposta? Por que Paulo era apóstolo? Qual era a condição? Qual era? Porque não tem mais essa condição, viu? Qual era a condição para ser apóstolo? Ser judeu. Mas tem mais. Ter sido testemunha. Desde o batismo de João até a morte e a ascensão de Cristo. Será que Paulo era testemunha desses fatos? Ele era, porque ele estava lá, ouvia falar. Ele só perseguia Cristo por quê? Porque ele sabia da existência dele. Ele era testemunha, claro, de acusação, entre aspas, né, dos judeus. Então, Paulo faz uma afirmação: apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Vamos dar uma olhadinha em essa mesma afirmação que vai em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versos... Só ver os versos aqui. Versos 12. Não, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo mostra que a autoridade dele espiritual tinha advindo de Deus, com a revelação de quem? De Jesus Cristo. Dizem o mundo geral que o homem deve seguir o seu coração. Deixa eu ouvir essa expressão. É muito comum nos livros de autoajuda fazer o que o seu coração, para você ser feliz, você tem que fazer o que o seu coração pede. O coração de Paulo pedia para Paulo ir a Damasco para ser feliz, fazendo o quê? Vamos dar uma olhada em Atos capítulo 9. Olha o que o coração de Paulo pedia, coisa boa. Atos 9. Versículos 1 e 2.
Amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, nota-se que caminho está com um C maiúsculo, que é Cristo, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esse era o pedido do coração de Paulo. Paulo era zeloso na lei judaica. Ele tinha um zelo que excedia o da sua idade. Irmãos, eu sempre gosto dessa referência de falar do livre-arbítrio. Para você ver que o homem não é dono da sua vontade. A vontade de Deus era sempre prevalecer. A minha oração a Deus, quando eu estou pedindo, e eu oro mais agradecendo do que pedindo, mas eu peço também, eu sempre peço, Senhor, que não seja feita a minha vontade, da sua vontade. Olha o que aconteceu. Versículos 5 e 6. E ele disse: quem és? Primeiro Cristo chama Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? O que diz o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Vê o 15 e 16. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, meu irmão, nós não estamos aqui nesse domingo pela manhã por desejo do nosso velho coração. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos guiou, nos conduziu. E eu gosto de usar o termo, nos domesticou, nos colocou no caminho do Senhor. Porque todos nós preferimos estar, claro, numa situação normal, numa praia, num shopping, O homem natural não quer saber de Deus. O homem espiritual, porque recebe o guiado do Espírito. E para mim, irmãos, eu não tenho alegria maior do que estar com vocês, do que estar na igreja do Senhor. Eu não vejo um domingo para mim se não sendo uma serventia ao Senhor. Entendeu? Para mim, eu acho, eu não vou brigar com nenhum irmão por causa disso, mas eu acho a igreja está aberta, o irmão não está conosco, a não ser por um assunto realmente importante, uma questão de doença, alguma coisa, como diz o pastor Miguel, por assuntos inferiores não é justificado. É tão bom estar juntos, mas glória a Deus, por Deus a vontade é feita e a dele, amém? Versos 2: a quem é destinada a carta, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o destinatário inicial da carta eram os irmãos da cidade de Colossos, os colossenses. A cidade de Colossos está situada na Ásia Menor e era um aglomerado de 3 cidades da antiga Turquia, que era Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Inclusive, Paulo vai falar também dos irmãos de Laodiceia. Nós não temos uma carta escrita aqui, mas temos Laodiceia, a igreja de Laodiceia, na carta de Apocalipse, certo? Então, os irmãos lá de Colossos, por aqui parece, não conheciam Paulo, viu? Eles não eram conhecidos de Paulo. Paulo não tem ido até Colossos. Capítulo 2, versos 1. Porque quero que saibais, Colossenses 2, 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne.
Os irmãos não conheciam Paulo. Esse trabalho em Colossenses foi provavelmente iniciado pelo Espírito Santo usando Epáfras, que vai ver o fiel ministro, no caso, versículos 7 e 8. E por mais uma coincidência, que para Deus não existe coincidência, Epáfras foi preso juntamente com Paulo. Colossenses capítulo 4, versos 12. Ele faz da carta, ele está escrevendo a saudação aos irmãos finais. Saudai-vos, Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Efésios, Filipenses 1:23, aliás, Filemon 1:23. Novamente ele fala da saudação. Saudam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Então Epáfras estava preso. E na ocasião, presos por evangelho, tanto Paulo como Epáfras, eles falavam do amor dos irmãos de Colossos para com o evangelho. Então Paulo resolveu escrever esta epístola, essa carta, para o quê? Para encorajar os irmãos. Hoje nós temos uma tecnologia que você fala com as pessoas, eu tenho do outro lado do mundo, você fala instantaneamente. Antes não tinha, era bela e boa pena. Então uma carta dessa, primeiro, tinha que ser escrita. Segundo, tinha que ter um correspondente, teria que ter alguém para entregá-la. E não existia os correios que nós temos hoje, né? Era mais difícil. Então quando chegava uma carta de uma pessoa amada, era uma alegria. Era uma alegria que todos recebiam essa carta. Então os irmãos de Colossos não foi diferente. E Paulo diz a eles que uma saudação bem comum de Paulo: graça e paz. A graça é um favor imerecido e a paz é a advinda da graça. Você, quando recebe a graça verdadeira de Cristo, você tem paz. Você tem quem? Você tem Jesus Cristo. E Paulo diz: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então a carta foi escrita no intuito de encorajar os irmãos a continuarem firmes na fé do Evangelho Sagrado de Cristo. Amém? Capítulo 3, versículo 3, Colossenses 1. Graça damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. A oração de um justo pode muito em seus. Eu sempre digo que não era para nós orarmos por nós mesmos. Não era para nenhum da gente orar por nós. É para gente orar pelos outros. Por quê? Porque se eu estou orando pelo irmão Edivaldo, o irmão Edivaldo estiver orando pelo irmão Wilton, o irmão Wilton orando pelo irmão Neto, o irmão Neto orando por mim, todos nós estamos fazendo nossas orações de modo bíblico. Até porque, irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Se eu estou orando por um irmão, eu estou orando por uma situação que eu estou vendo ou que o irmão me pediu, uma necessidade. Quando nós oramos por nós mesmos, nós sempre pedimos alguma coisa que não é 100% necessário, viu? Tem hora coisas que são importantes, mas muitas vezes não é necessário. E quando nós oramos pelo irmão, geralmente oramos pelo necessário para aquele irmão. Por exemplo, o irmão Neto, o irmão Wilton, a saúde, o irmão Zé Antônio, o irmão Edivaldo, a criação de gado dele lá, né, as cabeças para aumentar. Amém. Embora Paulo não tivesse, irmãos,
a não ter tido ainda naquele momento a oportunidade de conhecer os irmãos do Paulo os amava e Paulo orava por eles. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, orando sempre por vós. Eu não preciso ter intimidade com o irmão para orar por ele. Principalmente orar no sentido do crescimento espiritual das igrejas. Porque não adianta a igreja ter não sei quantos membros e não ter crescimento espiritual. Membresia é importante, eu vou dizer, não, irmão, se eu estivesse aqui na igreja 100 pessoas salvas, era uma alegria enorme. Mas adianta ter 200 perdidas? Nunca vai ter crescimento. Então a gente tem que estar orando a Deus pelo crescimento espiritual. E esse exemplo que Paulo nos deu é um exemplo que nós devemos realmente segui-los, ou segui-lo, porque é importante dar sempre graças a Deus por cada um dos irmãos, por cada trabalho batista, por cada trabalho batista, que eu digo batista com B minúsculo, viu, de função, não é de nome. Há uma confusão muito grande, a gente nunca brigou pelo nome batista, nem vai brigar, briga pela função, ide por todo mundo e batizar o Evangelho, e batizar toda criatura, levando o Evangelho de Deus verdadeiro a todos eles. Isso é uma função dada por Deus aos crentes que creram na palavra de Deus. Eu não gosto de usar nomes que não tenha na Bíblia. Encontra-se o nome Batista na Bíblia para as igrejas? Encontra-se a função. Nosso nome era para ser a Assembleia dos Mergulhadores de Cristo. Então, Assembleia daqueles que têm autoridade para batizar por Cristo. Então, irmãos, devemos estar orando sim, sempre. Em Efésios capítulo 1, versos 16, Paulo nos dá outro exemplo. Amém? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O que significa o verbo cessar? Não parar. Cessar é parar. Se eu digo não cesso, quer dizer não paro de dar graças a Deus por vocês. É claro, irmão, que nós paramos, né? Nós temos um monte de afazeres, um monte de esquecimento também, muitas vezes, um monte de relaxamento, mas não deveríamos sempre dar graças a Deus. Pelo menos eu digo que irmão, ora por mim, irmão, toda vez que eu lembrar, eu orarei. Não vou dizer que vou orar sempre, eu não vou lembrar, mas toda vez que eu lembro, eu oro. E oro regularmente por aqueles que eu sei que têm alguma necessidade mais visível. Mas Deus sabe a necessidade de cada um. Então ele pode até orar a Deus, pedindo para Deus suprir a necessidade de cada um dos irmãos. Não só a necessidade material, viu? Mas a necessidade espiritual, a necessidade emocional nesse momento de pandemia. Tudo isso é importante, nós devemos estar orando uns pelos outros. Amém? Versículo 4 de Colossenses 1. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos, a fé e o amor dos irmãos de Colossos. O apóstolo faz aqui a menção, uma referência à fé e ao irmão e o amor dos irmãos que estão na igreja de Cristo em Colossos. Quando nós recebemos e alcançamos a verdadeira fé, que é o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver, mas cremos, porque se você está vendo, não é fé, Você lembra o que foi Cristo disse a Tomé? Alguém lembra? Porque tu vistes, creres. Bem-aventurados são os que não virão e crerão, ou que não viram e creram.
com os nossos casos, o que não virão e crerão, as que são no futuro. Eu não vi Cristo. Vocês viram Cristo pessoalmente? Mas vocês creem na obra de Cristo. Então, isso chama-se fé. Fé. Eu não preciso de nenhum sinal para crer no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso crer, ter fé na obra dele. Por isso que nós não pregamos na igreja nenhum tipo de sinais e prodígios maravilhosos, porque não é mais bíblico. Porque todos os sinais que tivemos na Sagrada Escritura foram para convencer os judeus incrédulos. Então, irmãos, nós não podemos nos associar com os incrédulos, e sim com os crentes. O final da resposta de Cristo a Tomé: não sedes incrédulos, sede crente. Creia na obra de Cristo. Amém? Quando nós recebemos esta fé, nós desejamos, não é porque a velha criatura quer, porque a nova criatura deseja estar em comunhão com Deus. Por isso nós estamos aqui na igreja, porque nós gostamos de ter comunhão com o nosso Deus, e não tem como eu ter comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com os irmãos. Como é que eu posso dizer, eu te amo, irmão? Olha, eu te amo, Deus, e não amo o irmão? Se Deus eu não vi, irmão, eu estou vendo. 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz, 1 João 4, 20, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E deles temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quando eu amo o irmão, eu estou amando a mim mesmo. Como assim, irmão? Me explica? Nós nos formamos o corpo de Cristo. Todos nós, juntamente, somos o corpo, membros de Cristo. Se eu estou amando ao irmão, eu estou amando o corpo que eu faço parte. Então, assim, eu não tenho. Por exemplo, você ama seu dedo mindinho? Você quer descartá-lo? Pega em casa um bom martelo, dê uma pancadinha assim de lado, não precisa ser mesmo em cima, não. Vai doer um bocado de dia, viu? Todo o corpo vai sofrer. Do mesmo jeito é a igreja. Quando um irmão não ama o outro irmão, todo o corpo padece. Há uma batidazinha na frieira, na cantinho lá da unha. Unheiro. Obrigado. Bom, a gente mais velha tem mais experiência. No unheiro. Irmãos, o ser espiritual tem várias virtudes, mas várias. São várias que a gente pode. São virtudes que devem ser acrescentadas à fé. Mas tem 3 delas que são enaltecidas como as maiores. Não sei se são, mas uma é o maior de todos, porque a Bíblia diz que é. Que é a fé, o amor e a esperança. Ao contrário, né? A fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Amém? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor.
A fé irá ser extinta, viu? Vocês acham que nós precisamos de fé no paraíso? A fé é que nos leva ao paraíso. E a esperança? Eu não estarei mais esperando. Estarei lá. Agora o amor irá permanecer, lá vai ser o amor verdadeiro, viu? Amor sem falha nenhuma. Então, esses três são as principais virtudes dos crentes. Amém? Versículo 5 de Colossenses, capítulo 1. Por causa da esperança que vos está confirmada, está reservada, perdão, nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. No versículo anterior, Paulo falou do que? Da fé e do amor. Agora ele está falando da esperança. Primeiro ele falou do amor, da fé, e agora completou a teologia lá do Coríntios 13:13. Agora, o que é esperança? Dona Liz. Dona Liz. Esperança é esperança. A cidade de Esperança? Dona Elinete. Seu neto. Espera, né? Chegar e ver, né? Seu Will, está esperando chegar algo. Seu Adivaldo. É isso mesmo. Todo mundo é isso mesmo. Nós estamos mais um. Aí. Estava todo mundo só esperando. Esperança é crer e anelar, desejar. Mas desejar o quê? Algo que irá acontecer. Eu não estou crendo e desejando algo que não irá acontecer. Certo? O meu sair que a gente explica melhor. Veja bem. Os salvos não enxergam a esperança, mas são convictos, são certos de que ela é a causa da nossa salvação. Causa por causa de Cristo, não o fato, a nossa esperança em Cristo é quem nos salva, a nossa fé. Que a esperança é o firme fundamento, representa a fé aqui. Por favor, Romanos capítulo 8. Versículos 24 e 25. Amém? Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Veja bem, se não é a mesma definição da fé. Se eu estou esperando algo que eu estou vendo, não é esperança, é certeza. Esperança é algo que não se vê, mas se tem certeza que irá acontecer. Antes, o crente estava sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Irmãos, conversando aí com o irmão Neto, eu gosto de conversar com os irmãos, que eu fico escutando, eu aprendo umas pérolas que acabam. O irmão Neto, uma coisa, estava dizendo, e o rapaz disse que não sei o que. Depois de morto não se crê mais. Depois de morto não há como se crer. Então, nós estávamos mortos. E não temos como nós crer em nossa vida mortal da carne. Então nós somos vivificados por Cristo. E essa vivificação, ela é, digamos, como é que chama a palavra que eu quero colocar aqui? Selada,
A garantia do selo é a nossa esperança na obra de Cristo. Que em esperança não fomos salvos. Preste atenção, presente. Fomos salvos. Quando nós formos elevados, nossa esperança será, eu vou dizer assim, irmão, o que vocês estão esperando, posso dizer, você não vai alcançar do modo que você está esperando. Você não vai, olha, digamos que você esteja esperando assim algo, você não vai conseguir, não vai ser do jeito que você está pensando. Por favor, Romanos 8. Versos 18. E depois 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Romanos 8, 18, amém? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que tu espera vai ser muito melhor. Se você pode imaginar, ainda vai ser melhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Não há como se comparar, não há como comparar a glória que em nós será revelada, e é isso que nós estamos esperando, que é o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos transformar do corruptível no incorruptível, de nos revestir com o imortal. Glória a Deus por isso. Eu não vejo a hora de estar nos braços do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente não anela. O crente tem que pensar nas coisas terrenas, no viver, sim. Pensar trabalhar, ter uma vida digna, sim. Mas sabendo que isso tudo é temporal, e que o eterno, você pode ter aquilo que você tiver, o eterno do crente vai ser muito melhor, amém? Irmãos, a esperança, ela nos está reservada depois de alguma coisa. Qual é? Ouvir, da qual já antes ouvistes, mas ouviste o que? A palavra da verdade do Evangelho. Eu sempre digo, o Evangelho mentiroso não salva. Nós temos a prova viva aqui na igreja, de vários irmãos que frequentavam de todo o coração, enganoso e perverso, e estou lá, eu tinha alguns que eram até presbítero. Que assim, presbítero, pastor, ancião e bispo tem a mesma função, que é apacentar as ovelhas de Cristo, viu? A função do pastor é essa, apacentar, tomar conta. Não é depenar não, as pessoas mudaram no dicionário, viu? Então é a mesma coisa de guarda, vigia, vigilante, segurança, tem a função de guardar algo. Aí o pessoal criaram um monte de títulos aí que é poder ter mais funções. De ouvir o Evangelho da salvação. Efésios 1,13 nos diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos a certeza de que fomos selados, porque nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e temos crido nele, crido no Evangelho de Cristo. Quando nós cremos, nós trocamos o desejo pelas coisas temporais por uma viva esperança. Viva esperança. Como está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para quê? Para uma viva esperança, pela ressurreição de quem? Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Ou seja, nós temos um tesouro eterno guardado nos céus. A esperança viva do crente é essa, amém? Voltando a Colossenses capítulo 1, versos 6. O 5 final do qual já nos ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. No momento, num estalar dos dedos, o crente tem um encontro com Deus, conhece a graça dele e crê. Isso, ó, 2 detalhes. A graça de Deus, ela está manifesta a todo e qualquer homem. Está lá em Tito capítulo 2. A graça de Deus é manifestada a todos os homens. Agora, só vão recebê-la quem? Aqueles que creem na obra de Cristo. Nós escutamos pessoas que não creem em Deus dizer graças a Deus. Não escutamos? Graças a Deus, vivo pela graça, sou rico das graças de Deus. Eu ouvi isso de pessoas que não sabem nem que a Bíblia existe. Essa graça aí é só verbal, da boca para fora. O crente recebe a graça de Deus com favor imerecido. Por ser graça, já está dizendo, é favor imerecido. Recebemos a graça de Deus através da perfeita palavra de Deus. Esta perfeita palavra vai agir no crente e o crente vai começar a frutificar. Há crentes infrutíferos? Sim. Há crentes que produzem mais? Sim. Há crentes que produzem menos? Sim. Mas o esperar de Deus é que o crente vá frutificando. Os irmãos de Colossos estavam frutificando. E o frutificar do crente é ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Nós passamos a entender que não é sentir, não é se arrepiar, não é ter sensações externas da carne, é você entender que você não é nada sem Cristo e que seus passos são meros movimentos se não for guiado pelo Espírito Santo. Isso chama-se renovação do vosso entendimento.
entendimento. E quem faz isso no crente é o Espírito Santo de Deus. Entendendo isso, nós vamos entender que a graça de Deus é quem nos faz frutificar. O que eu acho interessante no crente verdadeiro, eu não estou falando dos religiosos, estou falando do crente, independente disso, do tamanho do fruto ou da falta de fruto. O crente, quando não está frutificando, ele sabe que a culpa é dele, e quando está frutificando, sabe que não é mérito dele. Estão entendendo? Quando o crente está inerte, a culpa é dele, que não está fazendo a sua obrigação. E quando ele frutifica, a honra e glória é tão somente de Deus. Amém? Por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versos 10. Olha o que o apóstolo nos diz como um grande exemplo a nós seguirmos. Amém? Mas, 1 Coríntios capítulo 15, versos 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha como Paulo faz, ele agradece a Deus, dou graças a Deus por ser o que ele é, e diz: a graça de Deus não foi vã para ele. A graça de Deus, ele não foi um crente infrutífero, ele produziu mais do que muitos. Ao olhar das pessoas, Paulo estava trabalhando muito. Aí ele diz: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Lembre-se disso. Se você não produzir, a culpa é sua. Se você produzir, a honra e glória de Deus. Amém? Isso o crente sabe. Isso o crente sabe. Amém? Deus nos acrescenta a graça em todos os momentos de nossas vidas, irmãos. E nesse sentido, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 8, é quem faz o crente abundar em toda boa obra. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém? A graça de Deus, ela é gratuita, a graça de Deus é excelente, a graça de Deus é superabundante e é verdadeira. Amém? Voltando a Colossenses capítulo 1, versos 7 e 8. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Epáfras aparentemente era o pastor ou responsável pela obra de Deus lá em Colossos. E Paulo o apresentou como um amado conservo. Conservo do Senhor. Um servo que serve ao Senhor. A Bíblia nos diz que os irmãos de Colossos aprenderam a verdade com quem? Pela palavra da verdade, ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Quem ensinou aos irmãos? Epáfras, que é o versículo 8, versículo 7. Como aprendeste de Epáfras. Claro que não foi Epáfras, o Espírito Santo agindo através de Epáfras, como vaso, como instrumento do Senhor. Sempre lembre-se, o pastor, o líder, o pregador, o irmão, a pessoa que leva a mensagem, ele é um instrumento. Se ele for, a palavra dele não é de Deus. Agora, se ele for um instrumento de Deus, na mão de Deus, para edificar os irmãos, ele é de Deus. Se ele for dele, esqueça. Se ele disser, eu acho, eu penso, eu digo, esqueça essa pessoa. Deus diz, Deus fala. Amém? O irmão Epáfras,
e ensinou a verdade do Evangelho. A igreja de Deus, irmãos, tem algumas obrigações. Primeiro, ir pregar, depois batizar, depois ensinar do modo que vos entreguei. Não é modificar, é ensinar do jeito que Cristo ensinou. Cristo ensinou o quê? A verdade, porque Cristo é a verdade. Santifica na tua palavra é a verdade. Cristo mandou e Epáfras cumpriu. Por isso que estava preso, porque cumpriu a palavra de Deus. A igreja de Cristo tem a obrigação de manter a doutrina do modo que recebeu. Agora, irmãos, como é que você pode identificar a doutrina do Senhor? Como é que eu posso? Essa doutrina é realmente do Senhor? A Bíblia. Mas qual é o versículo, Neto, que eu vou dizer? De acordo com essa passagem aqui, nós descobrimos que essa doutrina não é minha. Evangelho de João, capítulo 7. Versos 16 e 17. Amém? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Pela doutrina nós conhecemos se ela é bíblica ou se ela não é bíblica. Se não é bíblica, não é de Deus. Se não é bíblica, não é de Deus. Sempre dentro do contexto escriturístico, num ajuntamento bíblico, local, visível. Olha, irmãos, não existe igreja universal invisível. Nem existe igreja universal visível. Existe igreja local. Não tem na Bíblia nenhuma passagem onde uma igreja é superior à outra, tem? Não tem nenhum homem na igreja que manda em várias igrejas, tem? Havia uma preocupação de Paulo em exortar os irmãos, mas de forma carinhosa, amorosa, que nós podemos também com qualquer outra igreja. Não custa você escrever uma carta amorosa a uma igreja irmã, com a irmã. Saudações aos irmãos. E se uma igreja, por exemplo, digamos que nossa igreja aqui saia do regramento bíblico. A igreja de Saudade não pode nos impedir. A igreja de Campina não pode nos impedir. Mas pode nos reunir e, os irmãos, nos alertar. Se nós vamos seguir ou não, é outra história. Então a igreja é local e visível. Não existe essa história de igreja universal invisível que... Vocês já viram um invisível? Como é que a igreja invisível leva o Evangelho? Como é que a igreja... Veja bem, como é que a igreja invisível batiza? Você sabe por que tem o nome da igreja universal invisível? Você sabe por que significa o nome católico? Universal. Católico é universal. Aí, a reforma veio da onde? Da onde saiu a reforma? Os reformadores. Aí, aqueles homens pregavam que fora da igreja não havia salvação. Você pode procurar a história, você nem está no livro de história aí, não é nem Bíblia, livro de história. Os reformadores pregavam na igreja católica e fora da igreja não havia salvação. Aí, como é que eu vou pregar contra mim mesmo? Então eles criaram a famigerada Igreja Universal Invisível, que segundo eles tem duas versões. Uma que é os santos de Atos, que a igreja dele surgiu em Atos, viu? A de Cristo não. De Atos até o Salmo, excluindo os salmos dos Velhos Testamentos, e outros aqui, a junção de todos os salmos. A junção de todos os salmos não é igreja. É o quê?
Família. Todo salvo, o salvo não precisa da igreja para entrar na família, irmãos. Eu não preciso da igreja para ser salvo. Eu preciso de Cristo, amém? Eu não preciso me manter na igreja para ser batizado, não preciso nada, eu preciso de Cristo. E nós temos na Bíblia passagens mostrando isso. O exemplo é aquele ladrão que morreu na cruz. Agora, o salvo em obediência deve adentrar a igreja de Cristo. E a igreja tem a obrigação de fazer como o nosso irmão Epáfras fez: ensinar toda a verdade, ensinar todo o conselho de Deus. Fazendo isso, nós nos manteremos firmes, nós seremos obedientes, e os irmãos que recebem a palavra serão edificados. Para encerrarmos, Tito capítulo 1, verso 9. Amém? Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar, como com ação doutrina, como para convencer os contradizentes. Foi através de Epáfras que Paulo conheceu a história dos irmãos de Colossos, a fé, a esperança e o amor que eles tinham em espírito. É através da Bíblia que nós conhecemos se a igreja é de Cristo ou se a igreja é do homem. Eu coloquei a semana no grupo, se vocês leram, se leram, que nós não podemos deixar a igreja que Cristo fundou para adentrar numa igreja fundada por homem. A igreja de Cristo, feita por pessoas falhas, ela é a correta. A igreja dos homens pode ter pessoas perfeitas, que não existem, mas poderia ter, se existisse, não vai ser a perfeita, porque não é de Deus, amém? Então todo homem que saiu da igreja de Cristo e fundou a sua igreja, porque a doutrina de Cristo não era suficiente para ele. E para nós, os batistas bíblicos, fundamentalistas, tudo com letra minúscula, não denominacional, nós cremos a obra de Deus na Sagrada Escritura e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual merece toda a honra, toda a glória, tanto hoje como por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos capacite cada vez mais. Amém? Por favor, irmão Zé Delmiro.